1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Hoje a pregação vai ser em cima desse versículo. Nós estamos numa minissérie que se encerra domingo que vem, sobre mordomia. O mordomo, nos tempos do Novo Testamento, era alguém que administrava as coisas de outra pessoa, do seu senhor. Era um escravo, o principal dos escravos. Com o passar do tempo, cunhou-se a expressão mordomia cristã, que trata a respeito de como nós, discípulos de Jesus, administramos as coisas que Deus tem nos confiado. E temos refletido sobre que coisas ou pessoas são essas. Já em algumas mensagens falamos sobre o uso do tempo, foi a primeira mensagem. Depois falamos sobre a nossa família, como administrar a nossa família para a glória de Deus. Depois sobre dinheiro e trabalho. Ficamos em Provérbios nessas duas últimas mensagens. E hoje, enfim, falaremos sobre o nosso corpo. O corpo. Como temos cuidado do corpo que Deus nos deu. Em todas as suas limitações, mas também em todas as suas potencialidades. Se nós tivéssemos de prestar contas a Deus pelo nosso corpo hoje, o que nós apresentaríamos? Isso aqui. Vamos ler 1 Timóteo 5, 23. Não beba somente água. Beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Quem é Timóteo? Timóteo é filho de uma judia crente no Senhor Jesus, mas o seu pai não era judeu, seu pai era grego. Provavelmente era um pagão, não era crente em Jesus também. Quando o apóstolo Paulo encontrou Timóteo pela primeira vez, você lê isso lá em Atos capítulo 16, Timóteo já cria no Senhor Jesus, já seguia Jesus. E ele tinha um bom testemunho perante todos, não só na cidade dele, mas as cidades ao redor conheciam um bom testemunho de Timóteo. Por isso, então, Paulo chama ele para ser um dos seus companheiros de viagem. E Timóteo acompanha Paulo. Você vê ele participando de evangelismo, você vê Timóteo junto com Paulo quando Paulo está pregando, quando Paulo faz viagens missionárias, quando Paulo recebe oposição. Ele também fugiu, junto com Paulo, em algumas situações de perseguição. Timóteo viu conflitos de liderança, Paulo tendo conflitos e embates sérios, problemáticos na vida da igreja. Ele viu Paulo ter de tomar decisões difíceis, até que chegou um tempo em que algo aconteceu que os separou. Primeiro capítulo dessa carta, versículo 3 e versículo 4. Olha lá, 1 Timóteo 1, 3 e 4. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. A igreja em Éfeso, que é onde Timóteo está recebendo essa carta, precisava de ajuda e Paulo não poderia ajudá-la pessoalmente. Então o que Paulo faz? Ele comissiona Timóteo. Timóteo, você é uma pessoa da minha alta confiança e eu preciso de alguém que me ajude a resolver os problemas dessa igreja. Quais eram os problemas? O versículo 3 e o versículo 4 nos dizem. Havia algumas pessoas dentro da igreja que estavam ensinando falsas doutrinas. Essas falsas doutrinas se baseavam em discussões, eles traziam assuntos e as pessoas discutiam, e Paulo diz isso, na verdade, ao invés de produzir mais fidelidade a Deus, mais serviço, crescimento, pelo contrário, está enfraquecendo a igreja. As pessoas saem mais confusas do que entraram, e isso está enfraquecendo a fé dos crentes. Por isso, havia uma tarefa muito pesada, diz o versículo 4, Timóteo, você deve admoestar essas pessoas. A palavra aqui é bem forte, traz a ideia de advertir.
você deve ordenar que essas pessoas parem. Eles precisam imediatamente fechar a boca. Não podem mais ensinar na igreja. Caso contrário, essa igreja vai enfrentar problemas sérios que vão conduzi-la ao desvio da fé cristã. Então é a hora de parar. E eu confio em você. E essa era apenas parte do serviço. Imagine-se no lugar de Timóteo. Mandar esse povo se calar. Mestres que estavam na igreja. Mas em segundo lugar, o versículo 5 mostra uma outra tarefa que ele tinha que fazer. Não basta repreender os falsos mestres. Olha o que diz o 5. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Resumidamente, Timóteo não só deveria confrontar os falsos mestres e calar essas pessoas, mas ele deveria corrigir os seus falsos ensinamentos. Ele deveria ensinar a igreja para que a igreja produzisse amor genuíno, porque eles não estavam se amando por causa daquela carga pesada de falsos ensinamentos. E é disso que a carta trata como um todo, sobre como Paulo está consertando os falsos ensinamentos daqueles falsos mestres. E ele fala sobre vários assuntos, fala sobre o papel das mulheres no culto, fala sobre o papel dos homens, como deveria ser a liderança, como tratar das viúvas que precisavam de ajuda na igreja. E o texto que nós lemos hoje, capítulo 5, versículo 23, se encaixa no 7º tema principal dessa carta, que era muito importante naquele contexto, que é a respeito do tratamento aos presbíteros. No capítulo 5, a partir do versículo 17, até o final do capítulo, Paulo está falando como a igreja deve tratar os seus presbíteros. Presbíteros, entenda, pastores. Como a igreja deve tratar os seus pastores, como eles devem se comportar perante a igreja. O que nós fazemos quando um pastor peca? Como escolher um bom pastor? Como escolher um bom presbítero? É disso que esse trecho fala. Nos versículos 17 e 18, Paulo fala sobre o sustento digno dos presbíteros que se dedicam à pregação da palavra. Texto interessante, vale a pena você ler. Depois, versículos 19 a 21, ele fala sobre o que fazer quando um deles cai em pecado, ou é acusado de algum pecado. E por fim, versículo 22 e versículos 24 e 25, como escolher novos presbíteros. Mas você percebe que no meio de tudo isso tem o versículo 23, que parece que não está de acordo com o que está falando todo o bloco, mas está. No versículo 23, Paulo faz um comentário pessoal a Timóteo, o que também não deixa de ser uma orientação especial para aqueles que são pastores, que são presbíteros. Timóteo estava ocupando essa função na igreja naquele momento. Então nós estamos aqui diante de uma orientação que deve ser aplicada tanto para os líderes da igreja, aqueles que são exemplo para a comunidade, mas também deve ser aplicada por aqueles que ouvem e veem esse exemplo, toda a igreja. Os crentes deveriam dar atenção ao que Paulo está orientando a Timóteo aqui. Claro, tem um contexto, a gente vai extrair o que está por trás do contexto e qual é a intenção de Paulo, qual é a lição que ele está ensinando para Timóteo aqui. Então, vamos ler de novo o versículo. 1 Timóteo 5, 23. Acabei de beber água. Não beba somente água, não vou fazer isso na hora do culto, né? Beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. O que é que Paulo está querendo dizer com essas palavras? É óbvio que o assunto aqui é o cuidado que Timóteo deveria ter com o seu corpo, com a sua saúde, com o cuidado físico. Mas o que isso significa para nós hoje? É o que a gente vai tentar descobrir através de 2 lições extraídas desse texto. A primeira lição: conheça-se e permita-se ser conhecido. Eu vou repetir mais vezes e você vai poder anotar. Segunda lição: cuide-se e permita-se ser cuidado. Pegou? Vamos devagar. Primeira lição: conheça-se e permita-se ser conhecido. Esse texto, você reparou, se divide naturalmente em 2 partes. Você tem 2 orientações: não beba água, beba um pouco de vinho, e 2 razões: por causa do seu estômago e das suas constantes enfermidades.
A gente vai começar com a segunda parte, as razões de Paulo. Por que que Timóteo não deveria beber somente água, mas também beber um pouco de vinho? Aqui está a explicação. Por causa do seu estômago e das suas constantes enfermidades. Ao que tudo indica, o relacionamento que Paulo teve com Timóteo durante aqueles anos fez com que Paulo soubesse de duas coisas íntimas a respeito de Timóteo. Primeiro, que o estômago de Timóteo não andava legal. Timóteo, vez ou outra, tinha dores de estômago, enfrentava desconfortos, alimentos não lhe caíam bem. E segunda, a informação que Paulo sabia sobre ele é que a saúde também não estava muito boa. Paulo diz: você tem constantes, frequentes enfermidades. Vira e mexe, você fica doente. Eu reparei isso, Timóteo. Eu percebi isso, Timóteo. Que você fica fraco, você fica debilitado. Em meio a todas essas informações, nós podemos concluir duas coisas. A primeira é que o próprio Timóteo sabia das suas dores e doenças, é óbvio, né? Quem sente, quem sofre com problemas de saúde, com dores, com doenças, sabe muito bem o que é isso. A cada momento, você tem uma pontada. A cada momento, uma dor. Você é lembrado das suas dores o tempo todo. E isso é óbvio. Mas a segunda coisa que a gente aprende desse versículo, ou percebe, é que Paulo também tinha percebido isso. Timóteo sabia das suas dificuldades, mas Paulo também conhecia as dificuldades físicas daquele companheiro de ministério com quem ele tinha trabalhado tanto tempo. Eles tinham proximidade, eles tinham intimidade suficiente para que isso ficasse evidente para Paulo. Só quando as pessoas se aproximam de verdade umas das outras, é que coisas assim começam a aparecer, não é verdade? A princípio, quando a gente conhece alguém superficialmente, a gente não sabe o que a pessoa sofre. A gente só vê ela sorridente aos domingos, está tudo bem, parece. Relacionamentos superficiais, eles não possibilitam um conhecimento mais íntimo das nossas doenças, das nossas dores. A gente também não abre essas coisas para todo mundo, né? São coisas mais reservadas. Nem todo mundo percebe isso. Se a pessoa não convive conosco o tempo todo, ela não sabe das nossas lutas com a saúde. Portanto, nós estamos aqui diante de uma dupla preocupação de Paulo. Primeiro, Paulo está preocupado com Timóteo de forma pessoal. É um amigo, é um companheiro de jornada, um irmão em Cristo. Mas há uma segunda preocupação de Paulo, é uma preocupação ministerial, porque Paulo deu uma tarefa muito pesada para Timóteo. E se Timóteo não estivesse bem, como é que ele vai conseguir cumprir tudo que Paulo deu para ele de tarefa? Por isso, o que Timóteo tem que fazer é cuidar do máximo que ele puder, fazer tudo que está ao seu alcance para combater esse problema, ou pelo menos amenizar as suas consequências. Então aqui está a primeira lição sobre a mordomia do corpo. Conheça-se e permita-se ser conhecido. Timóteo sabia muito bem onde o calo apertava, e Paulo faz questão de lembrar, né? Ô Paulo, estava esquecendo que eu tenho dor. Não, lembra das tuas dores. Conheça-se. Mas também, Paulo sabia dessas coisas. Eles conviveram intimamente o suficiente para que isso ficasse claro. Como é que tudo isso se aplica para nós? Como nós temos administrado o nosso corpo? Como isso é relevante? Duas aplicações. A primeira aplicação é que nós precisamos nos conhecer. Agora vem aquela frase motivacional de coach, né? Não é isso. Você precisa conhecer as suas limitações, as suas dores e as suas doenças. Paulo fez questão de lembrar Timóteo a respeito dessas coisas. Timóteo sabia que a saúde não estava bem, e Paulo lembra: você não pode esquecer, Timóteo. Perguntinhas para a gente. Você conhece como o seu corpo funciona? Tem gente que não conhece. Não sabe que se comer um negócio vai fazer mal. Não sabe como funciona o organismo. E vai fazendo as coisas sem pensar. Uma hora a conta vai chegar. Você sabe identificar quais são as suas dores? Onde dói? Você sabe? Quais são as suas doenças? O que é que você carrega de problema físico? Você busca descobrir por que isso está aí? Qual a razão dos seus desconfortos? Qual a razão das suas enfermidades? Você já procurou um médico para se consultar?
Que a gente vê pessoas reclamando de dores, mas fazem nada. Você procurou se informar? O quanto você se preocupa em fazer exames regularmente para descobrir se está tudo bem, se anda em ordem. É importante considerar isso. Porque há muitas pessoas que ou estão de um lado ou estão do outro, né? Que ou fogem do médico, não quer saber de hospital, né? Então, não, está tudo bem. Por quê? Porque tem medo de descobrir se tem alguma coisa errada, né? Então fica fugindo do médico, não vai adiantar nada. Ou tem aqueles que fogem do diagnóstico, né? Chegaram ele no médico. O médico disse, você tem esse problema. Aí volta para casa e joga fora a receita. E diz, não tem problema nenhum. E finge que o problema não está lá, como se ele não fosse te afetar. Mas Paulo está aqui fazendo questão de lembrar a Timóteo, você tem dores. Timóteo, você não pode esquecer todos os dias, eu sei do seu estômago, eu sei que ele não anda bem, eu sei que de tempos em tempos você fica doente, e você também não pode se esquecer disso, Timóteo, você não pode fingir que não está aí. Nós precisamos nos conhecer. Pare para pensar nisso, a sua vida inteira vai ser vivida nesse corpo. Não dá para trocar de corpo. Não dá. A sua vida inteira vai ser sendo vivida nessa casa que você está. Então, quanto mais você souber a respeito do seu corpo, como ele funciona, mais próximo você vai estar de cuidar melhor do seu corpo. A gente já vai falar como cuidar do corpo, mas por enquanto, não fuja do médico. Não fuja do diagnóstico, pelo contrário, encare a realidade como ela é. Tente descobrir o que você tem, se certifique, é isso que eu tenho. Ok, é o primeiro passo para encontrar ajuda. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação é que além de necessitarmos nos conhecer fisicamente, precisamos ser conhecidos. Aquilo que nós sabemos sobre o nosso corpo também deve ser do conhecimento, pelo menos de alguém ou das pessoas mais próximas. Paulo sabia que Timóteo sofria. Paulo sabia das suas dores, das suas doenças. Não era algo que Timóteo escondia. Tem gente que esconde doença. Tem gente que esconde limitação. Do cônjuge. Não era algo que Timóteo maquiava. Timóteo não fingia que essas coisas não existiam. Qualquer um que conhecesse Timóteo o suficiente ia perceber que ele tinha esses problemas de saúde. E é aqui que mora o desafio. Porque muitas vezes nós nos privamos de relacionamentos assim. Nós fugimos de relacionamentos mais íntimos, de amizade, de discipulado, de aconselhamento. E aí o resultado é que a gente acaba sofrendo sozinho. A gente não tem ninguém que chore conosco, acaba não tendo ninguém que ore por nós. Choramos e sofremos sozinhos porque não temos alguém que demonstre compaixão. Não temos alguém que nos ajude a caminhar, mesmo com as dores, mesmo com as doenças. A dor, a doença não é um impeditivo para você continuar seguindo a Jesus. E Ele colocou pessoas na sua vida, a igreja de Jesus, para te ajudar a enfrentar isso. E se você se isola, está se privando dessas coisas. Seja sincero. Alguma vez as suas dores ou as suas doenças, ou talvez simplesmente as suas limitações físicas, alguma vez isso já te desanimou na fé? Sim ou não? Sabe, momentos em que você pensou em desistir de tudo por causa dessas coisas. Senhor, por que eu? Por que eu sofro com isso? Em algum momento dessa jornada você se sentiu sozinho, sem ter alguém para dividir o fardo, que ore por você. A pergunta principal é por que você sofreu essas coisas sozinho? Por quê? Por que é que você se isola dos outros? Por que você impede que as pessoas se aproximem? Por que você impede que as pessoas conheçam as suas limitações? Do que é que você tem medo? Você tem medo de ser conhecido? Tem medo de que descubram que você é um pecador numa carne fraca, como qualquer outro? Isso não era um problema para Paulo. Na verdade, era uma dádiva de Deus para Timóteo, se Timóteo considerasse bem o que ele está dizendo aqui. O fato de Paulo saber dos problemas físicos de Timóteo levou Paulo a se preocupar com Timóteo,
a colocar um versículo na Bíblia, pessoal, para tratar com Timóteo de uma coisa que só Timóteo sabia, ou só Timóteo sentia. Alguém saber dos seus problemas de saúde, um crente piedoso, sábio, que ama a Deus e ama você, isso é bênção, é graça de Deus para a sua vida, alguém que vai se preocupar com você, que pode te ajudar de alguma forma. Quem sabe, se talvez você não se escondesse tanto de relacionamentos com outros crentes, piedosos, verdadeiramente interessados no seu bem, quem sabe se você não se privasse disso, você não teria mais ajuda, você não teria mais socorro, talvez antes de chegar ao ponto que chegou. Mesmo que a dor ou a doença continue, se nós temos pessoas fiéis a Deus ao nosso lado, pessoas que sabem das nossas fraquezas, olha, mesmo que a gente continue doente, pelo menos a gente vai ter com quem dividir o nosso fardo, nós teremos pessoas que podem ter compaixão de nós, teremos parceiros de oração que se lembram de nós em momentos de dor, e quem sabe, talvez, teremos pessoas em quem possamos encontrar ajuda. Eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. Se você não fala, ninguém vai descobrir. Eu não tenho como ir para o hospital. Se você não fala, ninguém vai descobrir. Eu não tenho ninguém para me cuidar. Eu não tenho ninguém para ficar com fulano. Fale. Não se prive desses relacionamentos. E aí? Você tem na sua vida pessoas que sabem das suas dores? Pelo menos uma. Que sabe das suas doenças? Você permite que pessoas se aproximem de você a tal ponto de que elas conheçam essas coisas em você? Você está aberto a esse tipo de amizade, a esse tipo de discipulado? Porque nós precisamos ser conhecidos. Ter amigos, irmãos, que saibam o que temos e que também possam nos ajudar em nossas dores e doenças. Essa é a primeira lição sobre a mordomia do corpo. Conheça-se e permita-se ser conhecido. Não viva na ignorância da sua saúde. Não se esconda de relacionamentos de intimidade, de amizade com outros irmãos. Pelo contrário, busque descobrir o que você tem, o que está acontecendo. E se cerque de pessoas confiáveis, pessoas que amam a Deus, querem o melhor para você, isso só vai te fazer bem. Segunda lição. Se a primeira é conheça-se e permita-se ser conhecido, a segunda é cuide-se e permita-se ser cuidado. Uma vez que nós já entendemos as razões de Paulo dirigir as palavras do finalzinho do versículo 23, por causa do seu estômago e das frequentes enfermidades, a gente pode descobrir, enfim, quais são as orientações. São duas orientações. Uma negativa, a outra positiva. Está vendo isso no texto? A negativa, qual que é a negativa? Não? O que diz o texto? Não beba somente água. Eu vou beber. Por que, Paulo? Por que não beber somente água? Eu poderia fazer aqui um tratado explicando por quê, mas quero me concentrar em outras coisas. Naquela época, a água não era tão bem tratada como hoje, tá? Você reclama da água que você bebe aqui no Jardim Imperial, às vezes com gosto de cloro, é que você não viveu naquela época. Naquela época, a água era muito mal tratada, ainda mais naquela região do mundo em que você não encontrava água potável tão fácil. Então, a água, às vezes, poderia ser um perigo para você. Por isso vem a orientação positiva. Beba também um pouco de vinho. Essa prática era muito comum naquela época, e ainda é em locais em que a água ela não é de qualidade. Você mistura a água com um pouco de vinho. Dessa forma você se mantém hidratado, você não está consumindo tanto de água que consumiria. Também não está se embriagando, porque é um pouco de vinho, diz o texto. E dessa forma o vinho ainda tem características medicinais, efeitos medicinais, né? A literatura diz isso, que para a maioria dos adultos, né, nem todos, mas para a maioria, se você tomar um pouco de vinho todos os dias regularmente, sem se embriagar, isso também traz efeitos para a saúde, para a digestão, para o coração e tantos outros benefícios. Então, é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. O que isso significa? Agora você está fazendo essa pergunta desde o começo, né?
Então eu vou sair desse culto aqui, vou para o primeiro boteco que eu encontrar e eu vou encher a cara. O pastor falou que a gente tem que beber vinho. Só não leu que é um pouco, né? Mas será que eu posso sair bebendo à torta e à direita como um alcoólatra, me embebedar e com base bíblica, né? Eu vou usar esse versículo para justificar. Deixa eu fazer só um comentário. Nas minhas andanças aí de jogar futebol por essa Atibaia, eu tenho tido a triste experiência de encontrar em algumas quadras, tem bares nas quadras de society em Atibaia, alguns crentes que após o jogo se demoram nas mesinhas bebendo. Como é triste. Embriagados. Eu já encontrei embriagado. Triste, não? Não use esse texto para fazer isso. Ele não está falando de você curtir a bebida, está falando de você cuidar da sua saúde. É claro que não é uma base bíblica para pecar. Volte os olhos para o capítulo 3. No capítulo 3, Paulo está falando sobre os líderes da igreja. Como eles devem ser. Olha o versículo 2. Dois e 3. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, versículo 3, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento. Agora, olha um pouco mais à frente, no versículo 8. Do mesmo modo, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, e a lista continua. Olha o que Paulo diz sobre a liderança da igreja. Eles não podem ser dados ou entregues ao vinho, não podem ser alcoólatras, ou não podem ser inclinados a muito vinho. A expressão do versículo 8 traz a ideia de ser um amigo da garrafa. Fica do lado da garrafa aqui. Não seja amigo da garrafa, não seja escravo da bebida. Então, como é que o mesmo Paulo que diz que o líder, o pastor, não pode se enveredar no caminho do vinho, depois manda o cara tomar vinho, um pouco de vinho, misturando com a água. Perceba, esses versículos que nós lemos, não há uma proibição ao uso do vinho. Há uma orientação sobre o consumo do vinho. Não diz para o presbítero ou para o diácono que eles não podem degustar o vinho, por vários motivos, ou pelo motivo que ele vai dar a Timóteo lá no capítulo 5. O texto diz, não pode ser escravo disso aí. Não pode ser controlado por isso aí, não pode ser um alcoólatra. O pastor, o diácono e todo crente em geral, seguindo o exemplo dos líderes, não podem ser beberrões. Eu fiquei sabendo certa vez de um pastor que saía do culto, ele ia para o bar que era do lado da igreja. E aí o camarada dizia, sai dessa igreja, eu não saio. Eu falei, não sei o que você está fazendo lá. E tinha vezes que o pastor pregava bêbado. É claro que essa questão do álcool não é o tema do versículo 23, no capítulo 5, necessariamente. E ela esbarra na questão do testemunho perante os não crentes e da ofensa da consciência de outros crentes. E isso é tema para outras pregações. Eu não vou falar sobre isso agora. Porque o foco principal do versículo 23 do capítulo 5 não é se Timóteo deveria ou não beber vinho, socialmente ou não. É um cuidado com a saúde. Cuide-se. Cuide-se. E permita-se ser cuidado. Timóteo não deveria se abster de tomar vinho, por mais que ele não gostasse do vinho, ou por mais que a consciência dele não permitisse. Timóteo, tem um motivo medicinal. É para cuidar da sua saúde, Timóteo. Paulo, vamos imaginar Timóteo, eu não gosto de vinho. Toma, vai precisar tomar. Faz bem. Se Timóteo sabia quais eram as suas dores, as suas doenças, o texto disse, problema no estômago, constantes enfermidades. Então, Timóteo, aqui está a solução, Timóteo. Você para de reclamar das suas dores, Timóteo, sabe o que você vai fazer? Previna-se. Para evitar maiores complicações. Quando você for beber água, lembra do que eu te falei. Põe um pouquinho de vinho lá. É para a tua saúde, cara. Cuide-se. Cuide-se. Faça o que está ao seu alcance para que a situação não piore. Você já está sabendo está percebendo onde eu quero chegar, não está?
Vamos para as aplicações. De novo, 2 aplicações aqui. Vou gastar mais tempo na primeira, mas tem uma segunda também. Primeira aplicação, cuide-se. Cuide-se. Uma vez que você já entendeu que deve conhecer o seu corpo, funcionamento, suas dores, suas doenças, você precisa buscar descobrir o que pode ajudar. E uma vez que você descobre o que pode ajudar, você começa a colocar isso em prática. Eu digo isso porque é muito comum, e não é comum só nos descrentes não, é comum dentro da igreja, que as pessoas sejam, infelizmente, teimosas. Conhece gente teimosa? Talvez você seja um desses. Gente teimosa em relação ao cuidado do seu corpo. Essas pessoas já sabem, agora eu vou mexer em alguns ídolos do nosso coração. Senhor, ajuda-me. Sabe que deveria diminuir ou cortar o açúcar, mas não corta. Sabe que deveria diminuir o refrigerante, deveria diminuir o leite, talvez para você faça muito mal, as gorduras, principalmente os industrializados. Ou essas pessoas sabem que deveriam ter hábitos alimentares mais saudáveis, hábitos de vida mais saudáveis, mas aí o que elas fazem? Ainda assim continuam fazendo as mesmas coisas, sem mudar. Aí está na reunião de oração pedindo pelas dores. Meu irmão, Deus já respondeu essa oração. Corta esse bendito desse produto. Vai fazer uma caminhada. Queridos, de nada adianta nós sabermos o que devemos fazer, se nós não fazemos. Se Timóteo quisesse diminuir ou evitar as suas dores, as suas doenças, ele precisaria tomar providências. E deixa eu dizer, se você quer ser o melhor mordomo do corpo que Deus tem confiado a você, e um dia você vai prestar contas por esse corpo, você precisa fazer o mesmo, tomar providências. Dito isso, talvez você aqui esteja se perguntando, como é que eu faço isso? Sinceramente, eu quero me cuidar. Em que áreas eu começo? Bom, a Bíblia sugere algumas áreas, eu quero apresentar para você 3, a gente vai rapidamente passear por 3 versículos, que mostram 3 áreas de cuidado com o corpo. Lembrando que aqui eu não estou fazendo propaganda de nenhuma academia, nem de um produto alimentício, e nem de remédio, tá? Coisas que a Bíblia deixa claro que nós deveríamos dar atenção. Primeira área de cuidado que nós deveríamos ter pelo corpo é com... volta para o capítulo 4 dessa carta. (4, 7 e 8). Olha lá, um assunto super espiritual, e olha o que aparece no meio do assunto. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade. Amém. Aí vem o 8. Pois o exercício físico tem algum valor, diz a Nova Almeida Atualizada. Mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. A primeira área de cuidado do nosso corpo é com o exercício físico. Anote isso aí. Está na mesma carta que Paulo está escrevendo para Timóteo. Diferente do que muitos dizem, principalmente pastores, tá? Pastores que estão com a barriguinha um pouco mais saliente. Aí usa esse texto aqui para dizer, olha, tá vendo? A minha inércia física é porque Paulo disse que eu tenho que me exercitar na piedade. Esse negócio de corpo aí. Mas Paulo não está dizendo isso. Paulo sim está fazendo uma comparação aqui, mas a tradução literal do versículo 8, da expressão que ele usa ali, seria a seguinte: o exercício físico tem proveito limitado. Não é que ele tem valor nenhum, ele tem um valor que não dura para sempre, vai até um momento apenas. O cuidado com o corpo tem prazo de validade, você já deve ter percebido isso, né? Lá atrás você fazia vários exercícios, agora a idade vai chegando, tem dor em tudo, né? O exercício físico tem pouca duração os efeitos dele. Pode ser a velhice, pode ser uma doença, e quando você morrer, acabou.
Não adiantou nada. As 200 abdominais que você fez por dia, morreu. Então sim, o exercício físico tem valor? Tem, mas limitado. Porém, a piedade não. A piedade tem valor para agora, vai te tornar mais parecido com Jesus hoje e vai te preparar para a eternidade também, porque lá você vai continuar com essas características. Sobre piedade e o exercício na piedade, a gente vai falar no meio do ano, tá? A gente vai fazer uma minissérie também sobre disciplinas espirituais. E vamos começar com esse texto, o exercício na piedade. Mas até lá, vamos pensar só no corpo por enquanto, né? Já é muita tarefa. Paulo está dizendo, busque a piedade, mas não abandone o cuidado com o corpo, não abandone o exercício físico. Diante disso, eu preciso perguntar, e você tem que responder para ser honesto consigo mesmo. O que é que você pode começar a fazer nesta semana já, para começar a cuidar dessa área? O que é que você pode voltar a fazer? Você fez 2 dias, aí parou. O que é que já pode ser feito? O que está ao seu alcance? É claro, você tem que respeitar a sua saúde, as suas limitações. Mas na área do exercício, o que dá para você fazer? Dá para fazer uma caminhada? Então faz uma caminhada. Dá para correr um pouquinho? Corre um pouquinho. Poxa vida, eu gostaria tanto de voltar a jogar futebol. Por que não volta? Inclusive a igreja está com um time, é só me procurar. A gente tem marcado o jogo toda semana. A Érica está doida, né? Porque a gente marca 2 na semana. Às vezes 3. Aí a Tamires fica doida, minha esposa. Você pode, não gosto dessas coisas. Vôlei. Frequentar a academia de novo, né? Você pagou, ficou lá, paga e não voltou mais. Não tem dinheiro para essas coisas, não tem condição. Treina em casa. Vai da cozinha para a sala, da sala para a cozinha. Já fez alguma coisa pelo menos, né? Mas não vai para a cozinha para comer. Faça alguma coisa, deixe de desculpas. Cuide do exercício físico. Primeira área de cuidado. Segunda área, eu vou pedir licença para ir para 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Primeiro Coríntios 10, 31. Portanto, se vocês comem, quer comais, ou se vocês bebem, quer bebais. Ou, se vocês fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse aqui é um contexto em que Paulo está falando sobre a liberdade cristã, não é sobre comida, tá? Mas, quando ele fala, ou façais qualquer outra coisa, ele inclui também a nossa comida. Então a segunda área de cuidado é a alimentação. Quer você coma, quer você beba, faça isso, para a glória de Deus. Coma e beba, como se ao final dessa refeição, você pudesse dizer, Deus foi glorificado. Por vezes satisfiz o meu ventre. Comi além da conta, não deveria, exagerei. Deus foi glorificado mesmo? Você aproveitando de um prazer, um deleite que Ele te deu, mas para satisfazer a tua carne apenas? Coma e beba de tal forma, que ao término daquela refeição você possa dizer, Deus foi exaltado. Deus foi demonstrado através da minha vida pela forma com que eu comi e bebi. O que eu comi, Deus foi glorificado no que eu comi. Como comi, com qual propósito comi, em qual quantidade comi. Talvez para você o problema seja não comer demais, né, mas comer de menos. Eu não tenho fome nenhuma, não quero comer. Também, coma para a glória de Deus, mesmo que você não tenha vontade. Coma, você precisa comer. Para a glória de Deus. E aí, como é que tem sido essa área na nossa vida? Podemos dizer que temos glorificado a Deus através da nossa alimentação? O que é que a gente pode mudar na nossa alimentação a partir de hoje, para melhorar isso? Primeira área, de cuidado com o corpo, exercício físico. Segunda área, alimentação. Terceira área, Tiago, capítulo 5. Abra lá.
Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Tiago 5,14. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja. Olha lá, é o SAMU. Ao invés de chamar o SAMU, chama os presbíteros. E estes, os presbíteros, façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo. A oração, não o óleo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Ok. Os detalhes desse texto podem ser explorados em outro momento, não agora. Você deve ter um monte de dúvidas sobre esse texto, né? O texto o pessoal gosta para ficar discutindo, né? Mas perceba o ponto principal de Tiago aqui. Naquela época não havia hospitais, eles foram criados muito tempo depois. Também, médico era muito caro e era limitado o conhecimento de um médico. E remédios eram muito escassos, por isso a maioria da população naquela época se recorria de soluções mais naturais, né? Coisas caseiras. E os óleos de diferentes plantas ou diferentes animais eram usados para fins medicinais, além do contexto religioso. Até hoje é usado assim, né? Quem administrava esses óleos? Bom, pelo que nós lemos aqui, no caso das igrejas a que Tiago está escrevendo, eram os presbíteros, né? Chame os presbíteros, os anciões da comunidade. Líderes que, além de oferecer tratamento clínico, iriam oferecer apoio espiritual, eles iriam orar pela pessoa. Detalhe, o clínico era, eles iam levar o óleo, né? Passar o óleo na ferida, na doença da pessoa. O que ia curar a pessoa? O que disse o versículo 15? É o óleo? Não, não é o óleo. Certa vez a pessoa pediu para ungir uma moto dela. Tinha acabado de comprar uma moto. Eu vou ungir o piloto. Mas nós não ungimos pessoas também. O que vai curar a pessoa? Não é o óleo. O versículo 15 diz: a oração da fé. Desde que o doente, diz o versículo, se tivesse cometido os pecados, ele tivesse confessado e se arrependido, né? É um texto complexo, tem muitos detalhes, mas o que tudo isso significa diante de uma doença? Segundo o que Tiago está dizendo primeiro, está doente, vasculhe o seu coração. Vasculhe o coração para ver se você não tem pecado que motivou essa doença. Nem sempre é isso, tá? Mas vai que seja. Vasculha, esteja claro, certo. Senhor, será que eu não tenho cometido um pecado? Ok. Segundo lugar, busca ajuda. Busca ajuda. Na época, quem ajudava com esse tipo de situação eram os presbíteros, os pastores. Não é errado pedir oração por cura. Perceba, Tiago está orientando, olha, chama os caras e eles vão orar. Eles vão orar por você. Terceiro, diante de uma doença, administre o tratamento disponível. No caso, na época, era o óleo. Hoje você deve procurar um médico, deve fazer o tratamento, deve tomar os medicamentos que comprovadamente vão atacar aquela doença. Deve tomar injeção. Tem gente que foge de injeção, macho, né? Chega diante da injeção, não vou não, porque eu tenho que tomar injeção. Se tiver que tomar, tem que tomar. Mas, sem perder a fé. A fé de que só Deus pode resolver o seu problema, mesmo que você tenha tomado remédio, mesmo que esteja passando por um tratamento, no final das contas, só Deus te cura. E se não curar nessa vida, um dia vai curar no céu. Amém? Ok. Então, primeira área de cuidado com o corpo, exercício físico. Segunda área, alimentação. Terceira área, tratamento. Cuide-se. Cuide-se. Segunda aplicação, essa é mais rápida. Permita-se ser cuidado. Permita-se ser cuidado. A gente viu que Paulo não só sabia do problema de saúde de Timóteo, mas ele tinha liberdade. Você percebeu isso? Liberdade de exortar Timóteo. E gente, pensa nessa liberdade.
As cartas do Novo Testamento eram lidas diante da igreja. E aí Paulo está lá exortando, né? Descendo a lenha nas mulheres. Mulheres, vocês precisam fazer isso. Aí vai nos líderes, vocês precisam se comportar assim. E Timóteo está lendo, é isso mesmo. Daqui a pouco, Timóteo, você, opa, eu? Mas Paulo podia ter dado o recado pelo cara que entrega a carta, né? Precisa escrever na carta, esse negócio é pessoal, é só meu e seu. Paulo tinha liberdade de orientar Timóteo sobre tomar cuidados necessários para evitar a piora de Timóteo. Queridos, muitas vezes nós até começamos a nos cuidar, né? Virada de ano é assim, vem os propósitos, né? Não vou mais comer isso, vou para a academia, vou fazer isso, fazer aquilo. Mas por vários motivos, com o tempo a gente relaxa. Deixa para o ano que vem. É só fevereiro, né? Você já deixou para o ano que vem. E aí a gente volta àquilo que era. Aí no final do ano faz a mesma coisa, e assim fica pela vida toda. Como que a gente pode evitar isso, esse ciclo se repetir? Tendo alguém a quem prestar contas. Tendo um Paulo na sua vida, que te conhece, que vai ter liberdade de falar, ei, e a dieta? E o projeto de perder os 10 quilos esse ano? Cadê o cuidado com a sua saúde? Você falou que ia fazer. Queridos, invistam em amizades, em discipulados tão profundos, a ponto de permitir que outra pessoa te cobre e te exorte sobre como você está cuidando do seu corpo. Pode parecer chato a princípio, mas vai te fazer tão bem, tão bem. Está meio bochechudinho, hein? Está exagerando, não está? Vamos cuidar disso, vamos fazer junto. Essa foi a segunda lição sobre a mordomia do corpo. Cuide-se e permita-se ser cuidado. Eu quero concluir com 3 reflexões finais sobre esse tema. Vou aproveitar, né? Não é sempre que a gente fala desse tema, então vou jogar tudo aqui agora. Primeira reflexão final. É sobre a motivação de nós praticarmos tudo isso que ouvimos hoje. Por que você faria isso? Por que você buscaria se conhecer, permitir que outros te conhecessem? Por que você se cuidaria e permitiria que outros te ajudassem a cuidar de você mesmo? Além da glória de Deus, que é o primeiro objetivo, você deveria fazer isso tudo para a glória de Deus, eu tenho algumas sugestões aqui. Primeira sugestão, cuide da sua saúde para que você possa servir bem, sem dores, sem limitações. Pare para pensar, se Timóteo cuidasse da sua saúde, ele seria mais efetivo no trabalho ministerial lá em Éfeso. Agora pensa, se Timóteo está doente, quem é que vai pregar? Se você, Timóteo, está de cama, porque você poderia ter feito algo para evitar, Timóteo, o que eu vou fazer por você? Eu estou longe. O trabalho fica mais dificultado. Pense nisso, querido. Se você cuidar do seu corpo, naquilo que está ao seu alcance, é provável que você conseguirá servir melhor a Deus e ao seu povo. Não se limite a servir pouco ou servir mal, porque você está sempre cansado, sabe, não dorme direito, não se alimenta direito, não bebe água direito. Aí está sempre assim, né? Não tem ânimo, não tem vontade. Ou você serve mal porque você está fraco o tempo todo, você está doente o tempo todo, você não busca descobrir por que isso acontece. Você não cuida do corpo como deveria. Uma coisa é você ficar doente sem ter culpa, né? Isso acontece. Nesse mundo caído no pecado, isso acontece. Mas imagina ficar ruim de saúde porque você não se cuida. Então, se você se cuidar, você vai poder servir melhor. É uma motivação. Segunda motivação é para você parar de reclamar e de se vitimizar. Deixa eu explicar isso aqui, com muito carinho. Imagine que Paulo encontra Timóteo depois de escrever essa carta aqui. Aí Timóteo está lá, rapaz, meu estômago. Aí Paulo olha para ele e fala, você está com dor de estômago ainda? Eu estou. Você misturou o vinho que eu falei para misturar com a água? Se Timóteo tivesse feito e ainda assim tivesse com dor de estômago, tudo bem. Eu fiz sim, mas ainda assim continua. Mas imagina se ele não tivesse feito. Eu imagino Paulo, né? Paulo não era assim uma florzinha, né? Dócil. Timóteo, então para de reclamar. Eu te falei o que você tinha que fazer, você não fez. Não me venha com esse mimimi aí, estou com dor aqui, estou com dor ali. Você está fazendo o que pode fazer? Não, não está fazendo.
Queridos, muitas vezes nós não nos cuidamos, e aí nós começamos a reclamar das nossas dores, a murmurar com todas as pessoas que nós encontramos. A gente reclama de tudo, a gente reclama de todos, a gente reclama até de Deus, né? Porque Deus me deu esse negócio. E quando a gente não murmura, não reclama, a gente se vitimiza, né? Ah, tadinho de mim, eu preciso de visita, eu preciso de carinho. Mas será que você não está cuidando do seu corpo como deveria? Isso vai diminuir as reclamações e os murmúrios. Terceira motivação para você cuidar do seu corpo, para não ser um peso para os outros. Queridos, durante a pandemia, muitos pastores ficaram impossibilitados de liderar os cultos de suas igrejas, quando foi permitido, porque se enquadravam no grupo de risco. Agora, quantos desses pastores que não podiam estar em público, estavam ali porque tinham uma idade avançada, realmente, não podiam, ou tinham uma doença real, e quantos deles foram impossibilitados porque estavam correndo risco por cuidarem mal de sua saúde? Parte do grupo de risco por quê? Porque não cuidou da sua saúde. Limitou o seu ministério, privou a igreja do seu serviço. Quem não se cuida tem a tendência de ser um fardo para os outros, na doença, na velhice. Não é verdade? É claro, isso pode acontecer até com os que se cuidam também. Mas o índice é muito menor para aqueles que dão atenção à sua saúde ao longo da vida. Então, se você cuidar melhor do seu corpo, você pode não ser um peso para os outros. E por fim, em quarto lugar, cuide de si, para você ser um exemplo aos outros. Olha que bela motivação. Provérbios 25, 28 diz assim: como cidade derrubada que não tem muralhas, vulnerável, assim é aquele que não tem domínio próprio. Quem não se domina em todas as áreas da vida é vulnerável a ataques do inimigo, é vulnerável ao pecado. É por isso que Gálatas 5 diz que o fruto do Espírito em nossa vida é domínio próprio. Uma das marcas de alguém espiritual, uma das marcas de alguém cheio do Espírito, é o saber se controlar. Não só diante de uma tentação, mas saber se controlar diante de um prato predileto. Saber se controlar diante daquela bebida que você tanto gosta, diante daquela sobremesa que você tanto gosta, mas já passou da conta. Parou para pensar nisso já? Recusar um segundo prato de sobremesa é fruto do Espírito na sua vida. Domínio próprio. Eu não preciso comer mais. E uma das marcas de alguém espiritual é também se disciplinar na prática de exercício físico, mesmo contra a sua vontade, mesmo contra o seu ânimo naquele dia. Tem dia que a gente pratica um exercício que é uma delícia, né? São raros, mas acontece. Mas a maioria dos dias a gente não está com vontade. Ah, não, de novo, está frio, vai estar calor. Cheguei agora do trabalho, estou cansado. É fruto do Espírito ser disciplinado, ter domínio próprio. Talvez você não está conseguindo manter os seus hábitos mais saudáveis porque você não está tão cheio do Espírito quanto deveria. Timóteo era líder, os presbíteros, os diáconos também deveriam ter esse exemplo, para que as pessoas aprendessem com eles a ter domínio próprio. Então aqui vai uma palavra especial para quem é líder aqui. Presbíteros, diáconos, líderes de grupo. Cuidem-se. Vocês são um exemplo para a comunidade, exemplo para a igreja. A igreja vai ter o mesmo domínio próprio que vem em você. Cuide-se. E igreja, aprenda. À medida que for vendo seus líderes se disciplinando, lutando contra isso, imite-os no domínio próprio. Essa primeira reflexão final sobre esse tema, a motivação. A segunda é sobre agirmos como Paulo nesse texto. Grande parte das aplicações que eu sugeri aqui visam encarnarmos Timóteo, né? Como se a gente se colocasse no lugar de Timóteo e estivesse recebendo essa carta.
E é como se Paulo estivesse dizendo, ó, faça isso, ou pare de fazer aquilo. Ok, isso foi bom, a gente aplicou em várias áreas da vida, mas há algo nesse texto que também nos encoraja a sermos como Paulo, a sermos como que Paulos na vida de Timóteos. Eu explico isso. Você pode ser uma espécie de Paulo na vida de alguém, se você conhecer essa pessoa. Muitas vezes a gente tem claramente diante de nós as deficiências, os defeitos das pessoas, né? A gente vê na forma com que a pessoa cuida ou descuida do corpo dela, né? Fica claro, nítido. Rapaz, aquela pessoa podia se cuidar melhor. Não está se cuidando tão bem quanto poderia. Não come bem, está acima do peso, tem um desleixo, sabe, até com a aparência física, é preguiçoso, preguiçosa. E aí a gente percebe isso. Mas qual normalmente é a nossa atitude depois de perceber isso? Ou a gente fala mal pelas costas, nossa, você viu fulano como está? Foi para as férias lá na Bahia, lá, nossa, voltou? O que é isso? A gente fala mal. Ou a gente exorta de maneira áspera. Isso acontece raramente, mas às vezes acontece. Sem ter intimidade. Vai cuidar da sua saúde. Quem é você para falar? Nada disso vai servir para edificação, né? O falar mal pelas costas, o exortar asperamente. E a pessoa também não vai mudar. Então, antes de falar com a pessoa em amor, sugerir melhores cuidados ao corpo, nós precisamos investir numa intimidade com ela, amizade com ela. Conhecer nossos irmãos. Ganhar a confiança deles, até que eles percebam que nós os amamos. Olha, eu te amo, eu estou preocupado com você. Você só vai conseguir dizer isso se demonstrar realmente essa preocupação. Aí sim você fala. Então a gente pode ser mais parecido com Paulo nesse sentido, conhecendo as pessoas. Mas em segundo lugar, a gente pode cobrar as pessoas também, que foi o que Paulo fez com Timóteo. Se de fato nós amamos uns aos outros, nós não podemos permitir que o nosso irmão ou a nossa irmã se autodestrua. Uma pessoa que não administra bem o seu próprio corpo, com má alimentação, hábitos que não são saudáveis, ela está se destruindo. E se nós vemos isso acontecendo e nós não fazemos nada, nós não estamos amando essa pessoa realmente. Quem ama, cuida. Claro, para isso você precisa pelo menos ser um exemplo, né? Está tentando fazer. Então comece hoje para você poder ajudar o seu irmão. Mas a gente pode aprender muito com Paulo, avisar as pessoas sobre os seus maus hábitos, sempre de forma amorosa, carinhosa. Agora, se eles não nos ouvirem, né, aí já não é mais com a gente fez o nosso papel, com carinho, com amor. Bom, eu avisei, eu falei, não quer fazer, paciência. Mas a gente pode aprender muito com Paulo aqui. Última reflexão é sobre o destino final desses corpos aqui, eu preciso falar sobre isso, e vou finalizar em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nesse capítulo, Paulo está falando sobre o que o motivava a sofrer, suportar sofrimentos físicos na carne, pelo ministério. Vez ou outra ele era perseguido, era preso, era torturado, era apedrejado, e ele explica por que ele suportava essas coisas e continuava, por causa de Cristo. Isso pode ser aplicado como nós cuidamos do nosso corpo também. Perceba, ele dá duas orientações sobre esse assunto, o cuidado com o corpo de forma geral. Primeiro, versículos 1 a 5. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, ele está falando do corpo. Quando ele fala de tabernáculo, ele está falando desse templo aqui, né? Do Espírito, esse corpo. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos. Não que a gente queira morrer, mas a gente quer receber um novo corpo, revestidos,
para que o mortal, esse corpo mortal, seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. 2 orientações finais sobre o destino dos nossos corpos. Primeiro, olhe para o céu, mesmo que o seu corpo desfaleça. Olhe para o céu. Se de fato nós cremos em Jesus, seguimos a Jesus, Deus nos deu o seu Espírito. Versículo 5 diz, ele é o penhor, é a garantia de que um dia nós vamos receber um novo corpo. Um corpo sem doenças, um corpo sem dores. Portanto, mesmo que você faça tudo o que nós falamos aqui hoje, tente cuidar do seu corpo nessa vida. Ainda assim você vai poder ficar doente. Ainda assim um acidente pode acontecer e te deixar limitado. E certamente um dia você vai morrer. Não dá para fugir disso, a menos que Jesus volte antes. Mas não desanime com isso. Olhe para aquilo que te aguarda depois da morte. O nosso corpo mortal vai ser absorvido pela vida. Nós vamos receber um corpo glorificado. Então, enquanto suporta sofrimentos nessa carne, lembre-se disso, olhe para o céu. Mas até lá, o que eu faço? Versículos 6 a 10. Agrade ao Senhor Jesus por meio desse corpo. Olha o que diz nos versículos 6 a 10. Por isso, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É muito melhor, claro, estar no céu do que estar aqui. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Porque, versículo 10, é necessário que todos nós, compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Até que você receba um corpo glorificado, agrade a Jesus por meio desse corpo que você tem. Mesmo sofrendo dores, mesmo sofrendo com doenças, ande pela fé, foi o que ele disse no versículo 7. O que é isso, Paulo? Versículo 9. É um esforço para sermos agradáveis a Ele. Como nós somos agradáveis a Ele? Por que nós faríamos isso? Versículo 10. Porque um dia estaremos diante de Cristo. Querido irmão, querida irmã que está me ouvindo aqui, um dia cada um de nós vai prestar contas pelo que fez com o corpo que Deus nos deu. Seja bem, seja mal. E cada um de nós vai receber uma recompensa. Como cuidou, como administrou o seu corpo durante essa vida. Que esse dia para nós seja um dia de recompensa e não de repreensão. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela sabedoria da sua palavra. Tem tanta coisa prática a respeito do cuidado que nós devemos ter com o corpo que o Senhor nos emprestou. E ao mesmo tempo a gente também se sente tão errado, porque todos nós falhamos. Nos dá da tua graça, Senhor, para que não venhamos a sair daqui com culpa, uma culpa que não é marca de arrependimento, mas um remorso ou uma culpa exacerbada. Pelo contrário, que nós sintamos o peso dos nossos pecados, das nossas preguiças, das nossas falhas, omissões, e realmente nos arrependamos nessa noite. E que a gente faça o que dá para fazer, dia após dia, um pouquinho de cada vez. Porque queremos ser agradáveis ao Senhor também, como temos cuidado do nosso corpo. Isso também ensina as pessoas ao nosso redor sobre quem o Senhor é. Sejamos encontrados fiéis por Ti nessa área. Oro, Senhor, por aqueles que ainda não conhecem a Jesus, que estão destruindo seus próprios corpos ou idolatrando seus próprios corpos. Oramos para que o Senhor os redima, para que passem a ver o corpo como a Bíblia apresenta. Não é tudo e também não é nada. É algo pelo qual nós vamos prestar contas. E um dia receberemos um novo corpo, claro, para aqueles que creem em Jesus. Obrigado por essas palavras que lemos, por essas orientações. Ajuda-nos, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.